Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. A ideia desse módulo é a gente falar um pouquinho sobre gerenciamento de arquivos e diretórios no Linux, certo? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, lógico que é possível fazer essa manipulação de arquivos e diretórios usando a interface gráfica, na maior parte das distribuições Linux. Contudo, nosso foco aqui vai ser nessa manipulação na linha de comando, na CLI, porque em muitos cenários, certo, isso é muito mais vantajoso de se fazer na CLI, né? Seja para cenários de automação, de administração de sistemas, certo? Ou mesmo cenários que a gente quer fazer alguma operação muito específica, certo? Que muitas vezes, identificando algum padrão, alguma coisa assim, muitas vezes é muito mais fácil ou menos custoso fazer pela linha de comando, certo? Então, primeiro ponto para falar aqui de importante também é chamar a atenção que o Linux ele é case sensitive. Quer dizer o seguinte, que ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Esse arquivo aqui, esses três arquivos, ó, que tem escrito hello.txt em ambos, mas variando maiúsculas e minúsculas, eles são três arquivos diferentes, certo? Podem ficar na mesma pasta. E vamos falar um pouquinho sobre globbing characters. Caracteres glob, ou wildcards, ou caracteres coringa, como queira chamar. Eles são símbolos que têm significados especiais para o shell. E eles permitem que a gente especificar um padrão de nome de arquivo, de nome de diretório e manipule tudo de uma vez, certo? E siga nesse padrão, na verdade. Então, por exemplo, um dos mais utilizados aqui é o asterisco. Ele simboliza tudo. Basicamente, simboliza ou representa de zero a qualquer caractere em um nome de arquivo. Então, por exemplo, suponha que você queira exibir todos os arquivos no diretório, etc., mas apenas os que começam com a letra T. Então, você pode usar o eco, barra, etc., barra T, asterisco, que simboliza, etc., T, qualquer coisa, certo? Então, vai aparecer aqui o etc., etc., terminfo, etc., timezone, qualquer outro que tivesse começando com T aqui dentro ia aparecer também. Né? Se você quisesse, por exemplo, qualquer um que começasse com TE, então eco, barra, etc., barra TE, asterisco. Aí teria o terminfo e qualquer outro TE, já não apareceria o timezone. Né? Tem um outro que é a interrogação, que no lugar de simbolizar qualquer quantidade de caracteres, só simboliza um caractere qualquer naquela posição, certo? Então, seguindo o mesmo exemplo, eco, barra, etc., barra T, uma quantidade de caracteres, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai mostrar qualquer arquivo nesse diretório que comece com esse caminho, né? Barra, etc., barra T, mais 7 caracteres, sejam eles quais forem, certo? E aí você vê aqui que ambos aparecem porque tem a mesma contagem de caracteres, né? E a gente consegue usar essas duas coisas juntas. Então, por exemplo, eco, barra, etc., barra asterisco, ou seja, qualquer coisa, ponto. 3 caracteres. Então, esse arquivo aqui tem um tamanho diferente desse, mas ambos vão ser mostrados, porque o asterisco simboliza qualquer coisa, ponto, 3 caracteres. Né? E aqui a criatividade é o limite. Né? A gente também tem os brackets, ou colchetes. Eles são usados para combinar quando você quer que qualquer arquivo que contenha GU, eles sejam listados, por exemplo. Então, vamos pegar o caso aqui que é mais fácil de entender. Eco, barra, etc., barra, colchetes, GU, fecha colchetes, asterisco. Vai mostrar qualquer arquivo, certo? Que contenha GU, o nome. Então, aqui, o gai.conf tem, groff tem, etc. O groups tem, não é? Então, um que não tenha G aqui, mas tenha o update mode DB, não tem G, mas tem U. Então, você diz, eu quero só os que tem G e U, certo? Você também pode fazer um intervalo, por exemplo, eu quero só de A a D, como é o caso que está aqui embaixo, ó, eco, barra, etc., barra, colchetes, eu quero que apareça os de A até D, certo? Então, se tiver um A.txt vai aparecer, se tiver um D.txt vai aparecer, um AD vai aparecer, essa é a ideia. Existe um outro caractere importante que é o ponto de exclamação, que ele simboliza uma negação, certo? Então a gente consegue facilmente inverter comandos, né? Por exemplo, eco barra etc barra a até t listaria todos os que têm AT. A gente pode usar a exclamação aqui antes para negar. Então eu quero mostrar os que não têm de A a T, certo? Então, por exemplo, o dev não tem de A a T. Né? Ele vai listar todos os que não batem nesse filtro, certo? Então,
essa exclamação serve para muitas coisas também. É uma exclamação de negação. Então, toda vez que você quiser negar um comando, em geral você consegue fazer com ela. E você pode utilizar esses caracteres especiais em muitas situações. Por exemplo, listagem de arquivos e diretórios com ls. Então, ls com a opção "-d", diz para exibir o nome dos diretórios, o "-d" diz para o ls exibir o nome dos diretórios no lugar do conteúdo. Lembra que o padrão do ls com o caminho do diretório é listar o conteúdo do diretório, né? Mas vamos supor que você quer usar o ls para mostrar só o nome dos diretórios, né? Para, de repente, fazer uma lista de diretórios, subdiretórios, ou, enfim, usar um script de alguma forma. Mas você não quer listar só os diretórios e subdiretórios, você quer listar o nome dos diretórios e subdiretórios que começam com E, seja lá qual for o tamanho, o resto do nome. Então, por exemplo, ls-d barra etc barra e asterisco. O que é que apareceu? Etc encrypt.cfg, que é um arquivo. Apareceu etc environment, não é? Continuando com alguma outra coisa, que é um diretório. Etc ethers, que é diretório. Eventd, que é diretório. Então, na verdade, assim, só eventd aqui que é diretório, certo, pessoal? Falei bobagem aqui. Environment é um arquivo, ethers é um arquivo. E aqui já puxa um gancho interessante. Percebam que no Linux, a extensão ela não é muito importante. Ela é parte do nome do arquivo e ela serve só para facilitar visualmente a gente saber o que é aquele arquivo, certo? Mas ela não, digamos assim, ela não tem representatividade nenhuma no tipo do arquivo em si. Então, por exemplo, etc environment é um arquivo de texto, provavelmente, certo? E ele não precisa ter uma extensão .txt ou .cfg, né, de arquivo de configuração, para isso. Né? Mas, enfim, a ideia aqui é perceber como é que funciona esse padrão. Né? E agora vamos falar um pouquinho de copiar arquivos e diretórios. Para copiar os arquivos de diretório, nós usamos o comando cp, né, de copy. Obviamente, para copiar um arquivo de diretório, a gente precisa apontar uma origem e um destino. Né? Se a gente vai copiar alguma coisa para algum lugar. E aí, por exemplo, você pode fazer um copy, um cp, no arquivo etc hosts em algum caminho. Né? Nesse caso aqui, está usando o tio, já que o tio representa o diretório home. Então, eu estou copiando lá para o meu diretório home barra sysadmin, que é meu usuário. Estou copiando o arquivo etc hosts, certo? Se eu der um ls, já que eu estou no diretório home, né, o shell está mostrando o símbolozinho aqui do tio, quer dizer que eu estou atualmente no diretório home. Então, se eu der um ls aqui, vai aparecer aqui a minha cópia do arquivo hosts, certo? Nós podemos usar a opção "-v", que significa verbose, no comando cp. Uma observação, pessoal, esse "-v" tem muitos comandos, é bastante útil, certo? Então, da mesma forma que eu vou explicar aqui para o cp, ele vale para muitos comandos. Mas vamos lá. Se você utilizar o cp com a opção "-v", de verbose, ele vai mostrar o que está fazendo enquanto faz a cópia. No lugar dele ocultar tudo que está sendo feito, mostrar só o resultado final, ele vai mostrar o desenvolvimento das ações, digamos assim. É basicamente como se você pedisse para o comando ele mostrando um relatório do que está sendo feito, certo? Então, cp-v barra etc barra hosts para o diretório home. É aquela mesma cópia, só que ele vai dizer, ó, estou copiando esse diretório aqui para esse outro local aqui, certo? Uma opção interessante do CP também, pessoal, é o "-i", de interativo, certo? Por quê? Porque se você só usar o comando cp, então, por exemplo, cp etc hosts para meu diretório home barra exemplo.txt, se eu só usar o cp e já existir um arquivo com esse nome lá, certo? Ele vai ser substituído de cara. Então, eu posso usar o cp-i pedindo para ele dizer o seguinte: se ele tiver que sobrescrever um arquivo, ele me pergunte. Porque eu digo se é para sobrescrever ou não. Eu boto um Y ou boto um N, entendeu? E se você quiser responder automaticamente a todos os N, você pode usar a opção "-n". Né? Olha só, no caso aqui, cp-n barra etc barra scale, ponto asterisco, ou seja, todos os arquivos que começam com ponto e tem qualquer sufixo, né, qualquer continuação, para o meu diretório home. Porém, não substitua quando você encontrar um arquivo que você está trazendo a origem que já existe no destino. Né? E eu não quero que ele me pergunte arquivo por arquivo. Então, você já joga um "-n", que todos os que aparecerem vão ser respondidos automaticamente, certo? Tem outra opção muito utilizada, pessoal, que é o "-r", que vem de recursivo. Então, assim, se eu quero copiar uma pasta
um diretório com todos os subdiretórios, todos os arquivos, e eu quero que o CP vá entrando em cada pasta e copie toda a estrutura como estava. Imagina, você tem aí uma pasta, deve ter 10 pastas, dentro de cada pasta tem mais 10 e vários arquivos. Então você joga um CP-R, essa pasta, para um destino. Então ele vai copiar recursivamente, vai copiar tudo que está lá dentro, certo? E vamos para arquivos em movimento, né? O nosso famoso MV. Então, para que serve o meu MV? Serve para eu mover um arquivo de um diretório para outro, ou ainda para eu renomear um arquivo, certo? Por exemplo, e aí um detalhe, o MV, assim como o CP, ele não faz sentido sem uma origem e um destino, né? Então, vou mover o arquivo A.txt para B.txt, por exemplo, eu vou renomeá-lo, né? Ou eu vou mover A.txt do diretório atual para o meu diretório home, então eu estou, mesmo com o mesmo nome ou com nome diferente, então eu estou basicamente movendo o arquivo, é o equivalente, poderia ser o equivalente ao recortar, né, que a gente conhece na área de trabalho. E aí, nesse caso aqui, tem o uso para o renomear, como eu falei, por exemplo, mv newexample.txt para myexample.txt. Ele basicamente renomeou o arquivo. Né? E aí, algumas opções adicionais para o MV. A gente tem o "-i", o "-n" e o "-v", as três que a gente falou, né? "-i" para interativo, se eu quero que ele me pergunte antes de substituir qualquer coisa no destino, que já exista. O "-n", se eu não quero que ele me pergunte, mas não substitua. E o "-v", se eu quero que ele vá mostrando tudo que está sendo feito. Então, essas opções, pessoal, são muito importantes de conhecer, porque elas não valem só para o CP/MV, valem para muitos comandos, certo? E aí, falando um pouquinho sobre criação de arquivos e diretórios, tem um comando muito utilizado, que é o touch, de tocar, né, em inglês. Então, ele serve para criar um arquivo, ou, de repente, para atualizar a timestamp de um arquivo, certo? Timestamp é a data o carimbo de data e hora. Então, por exemplo, se você usa aqui o touch sample, ele criou o arquivo sample, certo? E aí, ó, o arquivo foi criado, não tem nada dentro. Depois eu posso editar esse arquivo e colocar um conteúdo, um arquivo texto, né? Temos também o mkdir. O mkdir ele é usado para criar um diretório. Então, mkdir teste. Aí o diretório teste ele é criado. Vejam que o ls que foi dado antes mostra que não existia esse diretório. Quando você usa o mkdir, o diretório é criado. E falando um pouquinho de remoção de arquivos e diretórios. Tem algumas questões que vocês já devem ter observado quando estavam testando, né, o Linux. Por exemplo, o rm ele é o comando que serve para remover certos arquivos ou diretórios. Se você der um comando rm um arquivo, se tiver permissão para remover esse arquivo, ele vai ser apagado. Se você for utilizar o rm com uma opção recursiva, por exemplo, para remover vários arquivos ou remover vários arquivos, diretórios e subdiretórios, uma sugestão é usar o "-i", para ele ir listando e perguntando se você quer apagar mesmo, assim você evita apagar acidentalmente alguma coisa, certo? E tem uma observação interessante. Se você tentar usar o rm, que é para remover arquivos inicialmente, somente com um diretório, por exemplo, rm, vídeos. Se vídeos for um arquivo, ele apaga de vez. Mas se vídeos for um diretório, ele vai dizer, ó, rm não pode remover um diretório. Aí você vai ter que usar a opção recursiva. Aí você diz, ó, rm-r o diretório. Aí ele deixa você apagar. Então, basicamente, assim, o rm sem parâmetros apaga um arquivo, rm para apagar um diretório precisa do "-r", certo? Bom, pessoal, é isso. Bem simplesinha, mais um overview para vocês conhecerem os comandos e essas observações. Isso aqui só vai, de fato, ficar bem consolidado na hora que vocês praticarem bastante. Então, boa sorte, pratiquem bastante.